Começa agora. Programa Geekcast, o melhor da cultura pop. Boa noite! E nessa sexta-feira chuvosa, o Geekcast traz pra vocês uma programação boa pra assistir na cama, nesse friozinho gostoso que tá fazendo, que é sobre musicais. Já vem na cabeça High School Musical, né? E pra falar sobre isso, nós temos aqui a Ana e a Gabi. Solta a voz, meninas! Boa noite, gente. Eu sou a Ana, de novo. E eu sou a Gabi. E realmente é um tema bem pra um dia chuvoso de frio, porque esses filmes deixam o coração bem quentinho. Sabia que você ia falar isso. Tem que falar. Eu já vou avisar que eu sou muito fã de musicais, então eu posso me empolgar um pouquinho falando sobre eles. O primeiro que eu escolhi hoje não é só o meu musical favorito, é também o meu filme favorito da vida. Eu já assisti mais vezes do que eu consegui contar e eu choro em todas as vezes que eu assisto, que é Os Miseráveis. Só uma coisinha, ela vai falar que é favoritos em todos, viu? Não, mas esse é favorito mesmo. Os Miseráveis é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Bom, ele é baseado na obra do Victor Hugo, né, um clássico romancista. Foi publicado em 1862 pela primeira vez. Se passa na Revolução Francesa, né, naquela época mais voltado assim, para os estudantes que lutavam na Revolução. E o protagonista aqui é o Jean Valjean. Começa com ele saindo da prisão, né, de trabalho forçado depois de 19 anos. Ele foi preso porque ele roubou um pão, porque ele e a família dele estavam passando fome. E ele passou 19 anos preso por conta disso. E fala sobre ele, né? Ele sai da prisão e eu não vou contar em detalhes exatamente, mas ele acaba recebendo a ajuda de um padre que encaminha assim, a vida dele, né? E depois de receber essa ajuda, ele acaba conhecendo a Fantine. A Fantine, ela é uma moça, assim, uma jovem, né, adolescente que se apaixonou por um cara e, obviamente, foi enganada. Ela engravidou, o cara fugiu e ela teve que se virar sozinha para cuidar da filha. A história dela é muito, muito triste. Inclusive no filme, né, mostra aquela cena que ela tem que cortar o cabelo dela, que é maravilhoso, para vender, para ganhar dinheiro. E aí depois ela acaba arrancando os dentes para ganhar um pouquinho de dinheiro também. E a última alternativa dela é a prostituição. É nessa cena que ela canta canta a música I Dream the Dream, que eu acho que é a música mais famosa do filme, que é muito triste, é muito linda. Enfim, o Jean Valjean, ele acaba conhecendo ela, só que ela tá quase morrendo, então ele promete que vai cuidar da filha dela. E aí, nisso se passam vários anos, né? A filha dela já tá crescida e também se apaixona por um dos estudantes que tá lutando na Revolução Francesa. E aí o filme envolve tudo isso, né? A luta na Revolução, só que ao mesmo tempo a justiça, que na verdade é injustiça. É uma história sobre perdão e amor, tem muito amor envolvido. Por isso que deixa o coração quentinho, mesmo sendo de partir o coração. Bom, o segundo... Ai, não terminou? O segundo filme é do Fantasma da Ópera. É um drama musical e eu vou falar um pouquinho uma sinopse para vocês. La Carlotta é uma diva de uma imponente companhia de teatro. Só que ela não foi escolhida para fazer um papel importante. Então ela se revolta e decide abandonar a companhia. Então a Madame Giry decide colocar no lugar a jovem Christine. Ela surpreende todo mundo e faz muito sucesso na sua estreia. E ela fez tanto sucesso que agradou até os novos donos da companhia. Só que ninguém sabia, a não ser a Madame Giry, que o seu tutor e por trás de todo esse sucesso era o Fantasma da Ópera. Então, por trás disso, né, do teatro, tudo, acontece um musical e é muito legal. E esse filme, em 2005, ganhou o Oscar nas categorias de melhor direção de arte, melhor fotografia e melhor canção original, com Learn to Be Lonely. Curiosidade:
Uma curiosidade muito legal é que esse musical já foi traduzido por mais de 15 idiomas, entre os quais que a gente pode destacar que é um idioma muito difícil, é o russo, o húngaro e o coreano. E uma dica, para quem tiver disponível assim, em São Paulo, no Teatro Retrô, até dezembro... Teatro Retrô, tô louca. Tá em cartaz o Fantasma da Ópera. Então, quem quiser ir lá assistir, ver esse musical, garanto que não vai se arrepender. Essa montagem ela voltou para São Paulo depois de muitos anos sem o espetáculo, né? E quem faz o personagem principal, o fantasma, é o Thiago Arancan. Ele é um tenor muito famoso no mundo inteiro. O próximo é mais voltado para o público infantil, que é Mary Poppins, mas mesmo sendo infantil, ele não deixa de ser maravilhoso. Sim, também é um dos meus favoritos. Favariana. Desde criança até hoje, não é só pela nostalgia, porque é maravilhoso mesmo. Ele também é baseado em um livro, na verdade, uma série de livros da australiana P.L. Travers. O livro foi publicado pela primeira vez em 1934, e aí 30 anos depois, em 64, foi adaptado pela Disney. Inclusive, tem um filme sobre esse processo de adaptação pela Disney, que mostra os conflitos entre o próprio Walt Disney e a autora dos livros. Ela não queria que os livros dela fossem adaptados, mas aí ela acabou cedendo, obviamente, porque o Disney ele estava certo de que ele queria fazer isso, então ele faz de tudo. O filme se chama Walt nos Bastidores de Mary Poppins, mas não é musical nem nada, é só uma curiosidade a mais para quem gosta de Mary Poppins mesmo. A protagonista ela é interpretada pela maravilhosa Julie Andrews, uma das minhas atrizes favoritas. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. Eu acho que ela, inclusive até hoje, é a única atriz que ganhou por um filme infantil. Isso é muito incrível, porque todos os filmes do Oscar, obviamente, são voltados para o público adulto, e aí chega um filme infantil e ela já ganha melhor atriz. Maravilhosa. É sobre uma babá mágica que chega voando com um guarda-chuva. Lembrando daquela cena de Guardiões da Galáxia 2, né? Referências. Ela vem cuidar das crianças inglesas que são meio negligenciadas pelos pais e tal. E saem por Londres, passando por chaminés e coisas assim. Também é legal porque ele mistura o live action, né, os atores, com animação. Era uma coisa bem inovadora para 1964. Tem várias músicas, mas as principais são Tin Tin Cherry, Spoonful of Sugar e aquela música que tem um nome quase impossível de falar, mas eu treinei bastante, então eu vou tentar, que é Supercalifragilisticexpialidocious. Uhul! Também acho que vale mencionar que esse ano, agora em dezembro, 54 anos depois do filme original, Mary Poppins vai ganhar uma continuação, chama Mary Poppins Returns, com a Emily Blunt no papel principal. E o próximo, eu vou falar agora de Mamma Mia. O filme estreou em 2008 e é baseado em canções do grupo ABBA. Ele se passa numa ilha grega e Sophie está prestes a se casar. E sem saber quem é seu pai, ela envia convites para homens que supostamente podiam ser o pai dela, né? Daí, esses caras vêm de diferentes partes do mundo, dispostos a encontrar a mulher da vida deles, que é a mãe de Sophie. Que é a Meryl Streep, rainha. Ao chegarem, Dona é surpreendida, mas mesmo assim não revela quem é o pai da garota que vai se casar. Então ela fica sem descobrir esse segredo. E por causa do sucesso financeiro, o chefe do estúdio de Hollywood disse que levaria um tempo, mas poderia haver continuação do filme, né? Porque o grupo ABBA possui muitas músicas, né? E muitas delas não foram usadas no filme. Então foi aí que em 2018, neste ano, foi lançado o Mamma Mia 2. E as pessoas que gostaram do primeiro filme puderam assistir a sua continuação. O primeiro filme foi vencedor de 2 prêmios
do National Movie Awards 2008 na categoria de melhor filme musical e na categoria de melhor atriz com Meryl Streep, rainha de novo, rainha, né? E por que falar de Julie Andrews cantando nos filmes nunca é demais? É óbvio que eu também preciso falar de A Noviça Rebelde. Eu acho que é o meu segundo musical favorito, depois de Os Miseráveis. Ah, meu Deus. É muito bom, gente, não tem o que fazer. Nesse filme ela não ganhou o Oscar, o que é triste. Ele foi lançado em 1965, né, seguindo o sucesso de Mary Poppins. Foi baseado nas histórias reais da Maria von Trapp. E antes de ser filme, ele foi peça da Broadway. Fala sobre uma noviça, ou seja, uma mulher que está treinando para ser freira, que vai ser governanta e babá dos 7 filhos de um capitão austríaco muito rico. No começo é aquela história bem clichêzinha já, né, que as crianças não querem a babá e tal, mas aí elas acabam sendo conquistadas pela Maria e pela música. Se passa durante a Segunda Guerra Mundial, né, com o nazismo no fundo e tal, mas não explora muito isso. Uma nova montagem da peça passou por São Paulo recentemente e está em cartaz no Rio de Janeiro, gente. Se vocês forem pro Rio até setembro, eu acho que vale a pena conferir. Dá um pulinho lá, né? E as principais músicas, não dá pra falar das principais, são todas. Todas são famosas, são queridas por todo mundo, especialmente por mim, é óbvio. Mas eu acho que as mais conhecidas mesmo são 16 Going on 17, que é aquela que a filha mais velha canta com o namoradinho dela lá no começo. Tem My Favorite Things, que é a que a Maria canta também. Mas a mais famosa mesmo, acho que é Do Re Mi. A minha mãe fala que ela aprendeu essa música na escola quando ela era criança, isso 50 anos atrás. A versão em português, é claro. É uma música muito gostosinha de ouvir. É bem chicletinho mesmo, mas é uma gracinha, eu adoro. Assistam. Bom, e agora vamos falar do Mágico de Oz. Esse daqui é muito lindo, né, Ana? Muito. É baseado em um livro infantil que conta a história de uma garota, Dorothy, que vive na fazenda com seus tios. Ela é levada junto com a sua casa e com o seu cachorrinho Totó a um lugar maravilhoso, né? E ela é levada por um tornado junto com a casa dela e com o cachorrinho. E nesse lugar ela conhece a bruxa má do oeste, a bruxa boa, o espantalho, o homem de lata, o leão covarde. E lá eles vivem muitas aventuras até chegarem ao conhecerem o Mágico de Oz. E daí lá eles cantam, dançam e vivem todas essas aventuras. Musical, né? E em 1940 venceu o Oscar de melhor canção original e melhor banda sonora. E quem não conhece a canção Over the Rainbow, né? Maravilhosa também, né? Essa música é linda. E uma coisa legal sobre isso é que a Judy Garland, que faz a Dorothy nesse filme, ela é a mãe da Liza Minnelli, que faz a protagonista do filme Cabaré, que também é um musical. E a Liza ganhou o Oscar, inclusive, de melhor atriz por esse filme. Legal, né? Família talentosa. E vindo lá do começo do século passado pro ano passado, eu vou falar agora de La La Land, que foi o grande vencedor do Oscar 2017, só que não. Ficou bem famoso, na verdade, por conta daquele erro absurdo que aconteceu na hora de premiar o melhor filme, né? E apesar de não ter levado a categoria principal, ganhou por direção, trilha sonora, melhor atriz por Emma Stone e alguns outros. Ele foi uma coisa assim, bem divisiva, né? Tem gente que odeia o filme, que acha que não foi nada demais, tem gente que ama. Eu, obviamente, estou na segunda categoria. Esse filme, ele é uma homenagem aos grandes musicais de Hollywood, como Cantando na Chuva e Casablanca. É uma homenagem ao cinema em geral e às pessoas que sonham. O filme fala muito sobre isso, sobre sonhos e correr atrás deles. Então, a protagonista é uma aspirante a atriz que conhece um aspirante a músico na cidade dos sonhos, Los Angeles. Eles se apaixonam, é sobre a história de amor deles mesmo. Ele foi dirigido pelo Damien Chazelle, que é o diretor de Whiplash. Tem a Emma Stone e Ryan Gosling nos papéis principais. E as principais músicas são Another Day of Sun, que é aquela música de abertura
no trânsito da cidade, que é uma coisa bem impactante. Já logo no começo do filme, eu lembro que quando eu estava assistindo no cinema, eu vi isso, eu já quase comecei a chorar, porque foi lindo demais, foi bem emocionante mesmo. Aí tem a Lovely Night, que é aquela cena em que eles dançam na rua, que tem aquela cena do sapateado, né, que é uma referência a Cantando na Chuva, é bem bonitinha. Aí tem City of Stars, que foi a que ganhou o Oscar de melhor canção original, e Audition, que a Emma Stone canta sozinha na parte em que ela tá fazendo uma audição para um papel. É muito lindo, gente, eu gostei. Pra variar, né? Pra variar um pouquinho. Eu amo musicais. Agora vamos falar de Moulin Rouge. É do gênero romance musical. O enredo do filme é inspirado em 3 óperas. A história se passa em 1899 e gira em torno de um jovem poeta, Christian, que desafia a autoridade do seu pai e se muda para Paris. Naquela época, Paris era considerado um lugar boêmio, onde muitas pessoas viciadas mudavam-se para lá, né? E ele é acolhido por um grupo de amigos, cujas vidas eram centradas num cabaré que se chamava Moulin Rouge. Então, Christian se apaixona pela mais bela cortesã desse lugar. Esse filme venceu o Oscar de melhor figurino e melhor direção de arte. Os protagonistas nesse filme são o Evan McGregor e a Nicole Kidman, então não tinha como achar gente mais linda, maravilhosa e talentosa pra fazer, né? E o Moulin Rouge, ele é um cabaré que existe de verdade em Paris, é um ponto turístico bem famoso por lá. O último musical que eu trouxe pra hoje vai na direção totalmente contrária dos outros que eu falei e dos que a Gabi comentou também, que é Rocky Horror Picture Show. Ele é uma coisa assim bem louca e exagerada, mas é lindo do seu próprio jeito. Ele é uma paródia e ao mesmo tempo uma homenagem a filmes B-trash de terror e ficção científica. Foi lançado em 1975, ou seja, já faz um bom tempo, e na época ele foi muito criticado e causou um certo choque por causa do tema, mas depois disso ele ganhou o status de clássico cult, ganhou uma legião de fãs no mundo inteiro, que se tornou assim, quase que uma igreja. Os fãs são realmente muito fiéis, eles vão às sessões à meia-noite, vestidos como os personagens do filme, interpretam as cenas e tal. Inclusive tem uma cena que mostra isso no filme As Vantagens de Ser Invisível. Enfim, fala sobre um casal que tem problemas com o carro no meio de uma tempestade, e eles vão procurar ajuda num castelo no meio do nada, premissa bem legal. E aí eles conhecem o dono do castelo, que é o Frankenfurter, que é um cientista louco, só que na verdade ele é um alienígena travesti. É uma coisa bem louca mesmo. O Frank, ele criou uma espécie de Frankenstein, só que é um cara bem bonitão, que foi criado para ser bem objeto do Frank mesmo. E aí, a partir daí, várias coisas começam a acontecer com esse casal, né, que são aparentemente pessoas normais, e aí eles meio que se convertem, e aí todo mundo começa a dançar e cantar. É louco, mas é maravilhoso. A música mais famosa eu acredito que seja Don't Dream It Be It, que resume a principal mensagem do filme. Pra você não ficar apenas no sonho, pra você ser você mesmo do jeito que for. É muito legal. E uma ótima mensagem, né? Agora, para encerrar, vou falar de Chicago. É um filme musical, comédia dramática. Conta a história de 2 mulheres, a Velma e a Ruth, que disputam, depois de assassinarem, né? Elas são assassinas e elas disputam a fama. E o filme gira em torno disso. Esse filme teve 12 indicações ao Oscar em 2013 e venceu 6 categorias, entre eles o melhor filme e melhor atriz coadjuvante. Além de ter sido bem recebido pela crítica, Chicago também foi muito bem recebido pelo público. O filme, que custou 45 milhões de dólares para ser produzido, arrecadou mais de 300 milhões nas bilheterias de todo o mundo. É isso aí, esse foi o nosso bloco sobre filmes. Enquanto vocês processam todas essas informações, vamos agora para uma música, dar uma acordada. This Is Me. I am not a stranger to the dark. Hide away, they
say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Show. E agora, falando em show, vamos para mais um bloco sobre animações musicais com a Natália e o Acácio. E aí, gente, eu aqui de novo, a Natália, e a gente vai começar logo com Moana. Moana é bem atual, né, ano passado, e é aquela princesinha da Disney que quebrou bem o estigma, né, que o tempo todo não é afirmado esse lance de ser princesa, e o tempo todo ela não quer essa liderança da tribo, do grupo, mas você vê que ela vê a liderança como necessária, né, de ter que levar tanto o lance pessoal, que ela quer descobrir o mundo, quer sair ali da ilha, mas também por mostrar uma necessidade, porque a ilha tá se acabando, por todo aquele quesito de que a natureza tá morrendo e tudo mais. E aí a gente vê muitas músicas, né, o tempo todo. Ela com os conflitos internos, o pai dela querendo mostrar o lugar dela, onde ela deve atuar e agir o tempo todo, a avó dela contando histórias, e até o momento que ela sai da ilha sozinha para salvar o mundo e ela vai atrás do deus lá, como é o nome? Nossa, esqueci o nome do deus, mas ele se acha o tempo todo.
é o Maui. E o tempo todo ele fica cantando musiquinha sobre ele mesmo e as batalhas que ele venceu. E as músicas do filme refletem bastante a história, né? Reforçam, porque as músicas dele, você vê que são temas, assim, focados nele. A dela é aquela coisa de dependência, de querer conhecer o mundo, né? Liberdade. E tipo, não só a história pessoal do personagem no filme, mas também a história toda que envolve ele. Tipo, tem a música que mostra a história do passado das tribos que eram tribos de navegadores e não de fixos em ilhas e tudo mais. E também mostra a história, quando o pai dela canta, mostra a história dos líderes, a questão de pôr a pedra e tornar a ilha mais alta. E o Maui também, quando conta a história de quando ele roubou o coração. Já no início do filme, né, que conta a história dele. Bom, agora falando de Disney, vamos falar um pouco de Hércules, que na minha opinião é o melhor filme da Disney, com as melhores músicas. Eu acho ele um filme muito original, Hércules, de 97, como eu estava falando com a Natália. É um filme que ele, embora pareça que ele seja assim, meio básico, meio assim, ele é normalzinho, ele é muito bem feito, porque não faz muito tempo que vazou no YouTube cenas da época, na época que foi feito o filme, onde colocava dançarinas de verdade e os criadores se baseavam nos passos delas, nos movimentos delas para fazer para criar mocinhas as dos artes. vasos, né? Sim, para fazer Elas eram tipo narradoras, né? Elas estavam o tempo Sim. todo contando a história. Aí elas narravam a história, cantavam e tudo era muito bem feito. Eu acho Hércules porque ele tem uma pegada assim meio anos 70, né? É uma coisa assim, no movimento assim, mesclava essa coisa assim da Grécia Antiga com essa pegada anos 70. Isso que dá a originalidade no Hércules. Que é a história do Hércules, que o filho é um filho de Zeus, né? Que na história real ele é meio filho, mas na Disney coloca ele como filho de Zeus com Hera, né? E ele cai na Terra. Não, Hera. São muitos deuses. Aí o Hércules cai na Terra e um casal de mortais comuns, né? Cuidam dele até ele ficar um adolescente, onde ele parte para a cidade para treinar, para virar um semideus de verdade. Ele tem toda aquela trajetória do Hércules aprendendo a ser um herói de verdade. E dentro de toda essa história, tem todas essas músicas que, na minha opinião, são maravilhosas. Inclusive, Brilhou no Céu é uma das melhores músicas da Disney, que é a música que toca na cena final, né? Que depois que tudo deu certo, ele é a música final. Brilhou no Céu, na minha opinião, uma das melhores da Disney. Eu acho interessante essa animação porque ele é o Hércules, né? Todo mundo conhece a historinha do Hércules. Só que nesse desenho, ele não é adorado desde o começo. Sim. Ele sempre foi atrapalhado porque ele perdeu todos os poderes, assim, de Deus, como Deus. Mas só sobrou a super força. Só que essa super força atrapalhava ele muitas vezes. Sim. Ele vivia quebrando coisas e não ajudava ninguém. E aí que ele acaba descobrindo que ele é filho de Zeus. E aí ele parte para esse sentido de se tornar um herói realmente, de pôr a força dele de um jeito que resulte de formas positivas. E o Hércules, ele chegou a ser nomeado com a melhor música pro Oscar, né? A Go the Distance. Mas ela acabou perdendo para My Heart Will Go On do Titanic, que a gente falou faz um tempinho, há um bom tempo, né? E ele perdeu para Celine Dion. E é um filme muito interessante, acho que é um dos melhores da Disney. E assim, se mantendo nessa linha dos filmes mais antigos, assim, a gente vai para 96, que é com Corcunda de Notre Dame. E tipo, não sei nem o que falar. Não tem como falar de animação. Animação musical mesmo, não tem como não falar de Notre Dame. Corcunda, o tempo todo você sente, as músicas são muito presentes e tipo, você sente realmente tudo aquilo que tá se passando, toda a questão, a opressão que ele tem, daquele cara da igreja. Eu acho muito importante porque a Disney, ela foi assim, corajosa, né? Eu estava falando com a Casa sobre isso. Ela foi corajosa por lançar um filme desses nessa época como animação ainda. Então, tipo, mostrou muito o lado negativo da igreja, tipo, a igreja julgando, a igreja castigando, a igreja querendo controlar tanto a questão de controlar a polícia, a política, controlar os pobres, os ricos.
É. E aí tem essa criatura, né? Que é o Corcunda de Notre Dame, que foi uma criança abandonada e aí a igreja catou para cuidar, e aí sempre esconderam ele, e ele é um ser cheio de emoções, cheio de sentimentos, ele imagina tudo de melhor para todo mundo, e ele também quer passar por um romance na vida dele. Aí ele conhece a Esmeralda, né, que é uma cigana, e mostra também esse lado que a Esmeralda é bem tipo aquela mulher que luta pelas coisas, que luta por ela, luta pelos outros. E tem uma cena muito forte, né, que eles estão... O povo, assim, a igreja meio que influencia e o povo começa a jogar tomate, jogar coisas no Corcunda, e vem... Festival, né? Sim, e aí a Esmeralda vem e fala um monte de coisa pro cara da igreja, e aí começa a cantar. Nossa, essa cena é incrível, e eu fico, meu Deus. É, alguma coisa... pros póstumos, uma coisa assim. É uma música que ela canta na igreja, né? Eu tava vendo uma análise dessa música, que enquanto ela canta, assim, pedindo ajuda para as pessoas, pessoas pobres que estão passando fome e tal, as pessoas da nobreza, elas vão lá pra igreja para pedir riqueza, para pedir fama, para pedir mulheres, né? E ela vira pra uma imagem, acho que de Ave Maria, e pede... cuidar dos pobres. E né? mostra isso também, né? Porque ela é cigana, então, tipo, as crenças dela são diferentes. Sim. E ela, tipo, tá tão... Você vê o desespero que ela acaba se escondendo na igreja, né? E aí, ela, nesse meio de desespero, ela acaba ali pedindo ajuda naquela crença que nem é dela. Tipo, eu acho muito estranho isso, porque a Disney demorou anos e anos pra fazer um filme assim com a Princesa Negra e com medo ainda de que não fosse dar certo, mas em 98, 97, né? 96 fez um filme super... não é pesado, mas é um tema que toca na ferida, né? Assim, ele seria pesado se fosse tipo live action, mas como animação dá uma amenizada, né? Mas ainda assim é pesado. Tipo, quando eu era criança eu assistia, eu tinha medo. Sim, eu sempre chorava. E tipo, eu ficava muito chocada, porque tem muito fogo, muitas cenas escuras. E aí, hoje em dia, assim, eu adoro. Bom, falando ainda um pouco mais de Disney, agora vamos falar da Pixar. Aí só um ponto aqui, a gente acabou de descobrir que ele foi baseado em fatos reais, o Corcunda de Notre Dame. Só assim... Mas reforça ainda tudo, né? Só pra dar aquela Continuando, agora eu vou falar um pouco de Coco, né? Que aqui no Brasil veio como Viva a Vida é uma Festa, que gerou bastante buzz no passado, né? Ele ganhou o Oscar, né? Com a música. E eu acabei não vendo o filme assim quando lançou, viu? Acho que uns 10 meses depois, quando eu baixei o torrent, bem pirata. Aí, tipo, eu falei, nossa, deixa eu entender esse filme, porque eu sempre via o final do filme, que, né, desculpa, mas vou dar spoiler, né? Que ele vem e canta pra avó dele a música Lembre de Mim. E realmente é bem forte, assim, quando eu via só a cena, eu ficava, tá, assim, ele canta pra avó dele e a avó morre. Eu achei que a avó dele morria naquele momento, spoiler, ela não morre naquele momento. Mas... impactou bastante depois de entender tudo o que aconteceu, e é um filme que merece muito o Oscar, porque ele não tem só Lembre de Mim, ao longo do filme ele tem outras músicas, né? E ele é bem baseado, ele é bem representativo, não igual ao Notre Dame, que é mais pesado, mas ele representa bastante as crianças latinas. A Pixar lançar um filme assim com representatividade é muito importante, né? Lembre de Mim. O único problema de Coco na dublagem brasileira. Eu amo a dublagem brasileira, mas eles mesclavam, né, o português com o espanhol. Ficava uma coisa assim... Sim, é muito engraçado, porque tipo, você fica com aquela ideia de que o espanhol é igual ao português, mas não, tem aqueles falsos amigos, e tipo, não dá pra confiar nisso. E aí o filme faz tipo, é fácil, mas não é, gente. O protagonista, ele tem um sotaque assim, meio espanhol, sabe? Uhum. É fofinho, assim, depois que você acostuma, você acha fofo, mas... Tem aquela cena que ele vai se apresentar lá no mundo dos mortos, aí ele fica um pouco louco. Eu acho muito engraçado, tipo, é uma coisa que fica muito na minha cabeça. E é muito... O plot twist do filme e tudo, essas coisas, é legal, mas essa dublagem incomoda um pouquinho. Aí, tipo, acho que no dia que eu assisti o filme, eu tava procurando no Spotify, né? Deixa eu ver, Lembre de Mim, que essa música gravou na minha cabeça. Tem umas 3 versões no filme, né? Tem uma versão no final, uma versão no meio, uma versão no começo.
Mas a versão do que o pai... Vou dar spoiler de novo. Que o pai da avó dele canta pra ela é muito boa e muito marcante. Daí eu falei assim, deixa eu procurar. Aí eu achei a versão em espanhol, não em português, é em espanhol que canta aquele ator Gael Garcia, não sei se é o nome dele, Gael Garcia alguma coisa, que ele canta na dublagem, entre aspas, original em espanhol. E é uma coisa assim, que é realmente impactante. Eu recomendo todo mundo procurar Lembre de Mim em espanhol, joga no YouTube que eu acho que é a melhor versão, supera em português e supera sem dúvidas a americana. E assim, não dá pra falar de Disney ou de animações musicais sem pensar em Mulan, que também foi uma princesinha da Disney que tipo, quebrou vários estigmas, super feminista. Sim. E Samurai, homem ninja. ser... E também temos Aladdin, que teve... A Jasmine também é uma princesa da Disney que quebrou alguns estigmas, mas nem tanto, né? Eu acho que o foco mesmo no Aladdin dele vir de ser um mendigo mesmo e subir e conseguir o gênio da lâmpada e conseguir casar com ela e mudar toda a ideia do filme. Só que assim, ele usa o gênio pra chegar perto dela, né? Mas ele, no fim, assim, todo mundo sabe quem era o Aladdin de verdade, né? Sim. E aí temos Tarzan também, que não dá pra não falar, Tarzan. São músicas marcantes. Bela e a Fera também, que teve o remake Live ano action. passado, né, do live action. E tipo, foi muito incrível. Tipo, a Emma Watson como a Bella foi incrível. Eu fiquei com muito medo de enxergar a Hermione ali o tempo todo, mas o tempo todo era a Bella. Era dela. E eu fiquei com medo de não ser tão parecido com a animação, porque, tipo a Netflix que faz uns remake, uns live action horríveis. Se eu não me engano, no live action da Bela e a Fera eles também tinham um sotaque francês, né? Eles davam aquela puxadinha no francês também, né? Principalmente o... A Bela lá, né? O ajudante lá do carinha que quer casar com a Bela. Mas um filme que a gente não pode deixar de falar, pelo menos assim, pra mim, que marcou muito a minha infância, que eu assistia todo santo dia, era fita cassete, Rei Leão. Rei Leão é um marco. Ganhou o Oscar também, né? Eu acredito que ganhou muita coisa. É impossível não ter ganhado. Se não ganhou o Oscar, ganhou o Oscar dos corações das pessoas, porque todo mundo lembra de Rei Leão. Tipo assim, volta a falar, né? Rei Leão é de 94 e, tipo assim, eles colocam um desenho onde, tipo, o tio do leãozinho mata o pai do leãozinho. Você fica assim... Sim, Rei Leão é baseado em muita coisa, inclusive o Hamlet, né? Ou seja, a Disney sempre pegando uma coisa bem adulta, bem, entre aspas, pesada e modificando pro público. É por isso que eu gosto de animação, porque, tipo assim, você fica animação, animação é coisa de criança. Eu assisto animação que tá lançando, animação que já lançou há muito tempo, e não tô nem aí, porque animação sempre tem um fundo importante. Às vezes ele discute muito mais coisas importantes e pesadas do que filme que foi feito pra isso. E falando que a animação não é pra criança, vamos falar um pouco mais de animação japonesas, que, assim como as americanas, também possuem música, né? Vou falar um pouco de Angel Beats, né? É um anime bem emocionante que eu conheci faz, acho que... A última vez que eu assisti, que eu maratonei, foi acho que há uns 4 anos, mas ele foi tão impactante que eu lembro até hoje de Angel Beats. Bom, eu vou falar um pouco que Angel Beats tem uma banda dentro do anime, que é a Girls... Deixa eu ver o nome aqui. Girls Dead Monster. E a vocalista, que é a Aya... Nossa. A vocalista que chama Ayawasa. Iawasa, gente. Ela, tipo, Japonês. Não dá pra falar o nome desses, né? Tão simples assim. No plot do anime, ela meio que canta durante a cena, durante todo o anime, porque tem uma banda lá, é uma escola. E é muito importante, porque, tipo, a cena que ela canta, spoiler também, mas não vai fazer sentido eu contar, né? Tipo, ela acaba morrendo. Só que ela canta e o anime em si, essas coisas de música, tudo indo nessa vibe de música, né? Uhum.
Ai, vamos desmistificar o spoiler, gente, porque a gente tá falando das coisas aqui e vai soltar spoiler mesmo, aceita os... Se você quer que seja interessante, vai ter spoiler. Ah, Se você e não quiser assim, que seja tipo, é interessante, bom que vocês vão ter uma noção e podem ir atrás, que realmente vale a pena. Certo. Agora eu vou falar um pouco do... Todo mundo, eu não sei se todo mundo conhece, mas Daft Punk. O Daft Punk é uma banda, né, que em 1º de dezembro de 2003 eles lançaram um filme 5555 Interestelar, que é uma série de... Lançou uma série de clipes que ao todo é um filme, né? E os clipes são todos em animação. São, se eu não me engano, 5 filmes de 5 clipes. E cada música é um clipe cada música forma um filme, que juntos são 5 clipes, e nesse filme são só músicas e som, o que acaba virando um musical, né? Já que é um musical com filmes. E é feito pela Toei Animation, que fez bastante animes também, se eu não me engano. A Toei, não vou me lembrar direito qual os animes que a Toei fez, mas fez, acho que Dragon Ball, da Toei, Naruto e esses animes aí. Então, continuando falando de anime, não dá pra falar de animes musicais sem falar de Naná. Acredito que sim. E Naná, ela é interessante porque, assim, são 2 personagens principais e as 2 se chamam Naná. E aí tem a Naná 1, digamos assim, que ela é vocalista de uma banda de rock. E é por isso que torna um anime musical. Ele é um anime musical onde só envolve muito rock. E o J-Rock é muito bom. O rock japonês é muito bom mesmo. E aí tem a Naná 2, que é tipo aquela que vai pra Tóquio atrás do boy e aí quebra a cara porque o boy trai ela. E aí a Naná 1, na verdade, vai pra Tóquio pra ver se consegue levantar a banda dela e ficar tão famosa quanto a banda do ex dela. Tem esse romance também com a Naná 1, mas a Naná 1 foca mesmo na banda de rock. E aí ela é muito profissional, ela tá o tempo todo escrevendo música, o tempo todo ensaiando com a banda dela. E a Naná 2, as 2 acabam morando juntas e a Naná 2 tipo, só faz coisa errada. Vai e se relaciona com o baterista da banda da Naná, e depois vai e se relaciona com o baixista da banda do Rain, que é o ex da Naná. Enfim, acontece muito drama, mas também tem muito rock, muita coisa interessante. O anime tem 47 episódios e acontece muita coisa. E também tem outros animes como Uta no Prince Sama, Super 11, K-On!, que não dá pra deixar de falar, mas sem aprofundar, só vão atrás mesmo. E assim, voltando um pouquinho, não dá pra deixar de comentar sobre Steven Universo, é isso? E Phineas e Ferb e Spirit, que é uma animação, um filme antigo também, da época que eu era criança, e é muito bom, muitas músicas boas, discutem assuntos muito importantes, tipo, é um cavalo, é a vida de um cavalo, e discute coisas muito importantes mesmo. Assistam, vale a pena. E falando de música boa e coisas importantes, vamos agora para um intervalo rapidinho com a música The Phantom of the Opera. In sleep he sang to me, in dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again, for now I find the phantom of the opera is there inside my mind. Sing once again with me a strange duet. My power over you
inside your mind. Those who have seen your face draw back in fear. I am the mask you wear. It's me they hear. Your spirit and your voice in one combined. The phantom of the opera is there. Inside my mind is there the phantom of the opera. Sing my angel of music. Sing for me. Sing my angel. Sing for me. E voltamos! Agora com a Rafa e com a Camila, nós vamos falar sobre séries. Bom, agora vamos começar a falar sobre as séries musicais. A primeira que a gente vai falar vai ser sobre a Empire. Ela retrata o mundo do rap como cenário. O personagem principal dessa série se chama Lucius. Ele é um rapper, ele é um antigo traficante que consegue prosperar na indústria musical. Então, com isso, ele acabou criando a gravadora que chama Empire. Mas ele acabou descobrindo que teve uma grave doença e ele precisa decidir qual dos seus filhos vai poder assumir o cargo dele. Então, ao longo da série, você vai poder ver que tem várias disputas entre os filhos e toda essa série ela é representada por pessoas negras. Então, esse é o grande forte dessa série. Outra série é Smash, que se desenrola ao redor de um grupo de artistas que decide se unir para criar um novo musical da Broadway inspirado na vida da Marilyn Monroe. Ao mesmo tempo em que desenvolvem a peça, os personagens também precisam lidar com suas complicadas vidas pessoais. Com apenas 2 temporadas, a série combina algumas versões de músicas conhecidas com uma grande quantidade de temas originais. Na série, há uma disputa entre 2 mulheres para conseguir o papel da Marilyn. Diferente da outra série citada, a Galavant, né, que é a segunda série que a gente está falando, ela tem um tema musical, mas ela também tem o gênero de comédia. E todo o cenário se passa nesse tempo medieval. E ele conta a história desse herói, que chama Galavant. Ele tenta a todo custo conquistar a sua reputação, o amor da sua vida. E a maioria dos episódios, eles são musicais. Apesar de a série ter só 2 temporadas. Então ele é bem diferente, toda essa questão do cenário, porque todas as cenas ele tenta criar um novo jeito de resolver as situações através da música. E além disso, também temos Nashville, que é uma cidade conhecida como a capital do country, e por isso dá nome à série, que conta a história de vários cantores fictícios na música country e se passa nos conhecidos cenários da cidade. A narrativa tem foco inicialmente na rivalidade entre Raina James, uma artista consagrada, mas que vê sua carreira começar a decair, e Juliette Barnes, a nova sensação do estilo musical. Agora vamos falar de The Get Down, que é essa história, ela mostra o nascimento do hip hop, né, em meio à destruição do bairro chamado Bronx, nos anos 70. E ele conta a partir de um jovem, Ezequiel, que ele tem um dom com as palavras, e ele resolve se aliar com o DJ para poder investir nas suas rimas. Então ele começa a participar de festas, né, festas secretas e duelos de DJs. Mas na história não é só o Ezequiel que quer ser músico, ele conhece a Maylene, que é a moça que ele se apaixona, e ela também sonha em cantar profissionalmente, só que como ela participa de um grupo gospel,
ela não tem tanta oportunidade por conta do pai ser muito rígido, mas mesmo assim ela continua persistindo no sonho dela. Então, tanto ela quanto o Shaolin, eles conseguem, na história, eles se encontram com o mesmo propósito. Então, na verdade, o que você vê é muita troca de experiência entre eles. E através da família de cada um, você vê que eles não conseguem muito usufruir do talento. Então, ao longo da temporada, você vai vendo que você acaba se apegando muito a esses personagens por conta da persistência no desistir de seus sonhos, e tem a questão da concorrência que tinha naquela época também. Bom, e por último, e a série musical mais famosa, que é o Glee, que conquistou milhares de corações. A série tem 6 temporadas com muita cantoria. Foi transmitida de 2009 a 2015 e conta a história de um grupo de jovens muito diferentes uns dos outros, mas que tinham uma coisa em comum: a música. Esses jovens fazem parte do coral do colégio McKinley e enfrentam conflitos adolescentes, descobertas pessoais e histórias de amor enquanto participam de competições musicais, ensinando que na música não há diferenças. A única coisa que importa é ter uma boa voz e dar o melhor de si no palco e se destacar com o seu melhor. Confesso que sempre quis assistir a série e peguei para assistir esses dias, e estou amando essa série, é muito boa. É uma série muito cativante, quem já assistiu sabe do que estou falando. E como não se lembrar do querido do Corey, né? Eterno Finn, um ótimo protagonista e personagem. E é uma série que até hoje tem sua marca, né? E falando em musicais, não podia faltar aquela música gostosa que todo mundo conhece, todo mundo canta, dança junto, Mamma Mia!
programa sobre musicais. Esperamos que vocês tenham gostado. Vai lá no Facebook, curte, compartilha, comenta. Agora nós também temos página no canal no YouTube, é Rádio Geekcast. Vai lá, tá bonitinho, se inscreve, dá like. E é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado. Tenham uma boa noite. Fiquem agora com 1 hora de música direto. Geekcast, o melhor da cultura pop.